Oi, oi! Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre filhos, se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí. E hoje eu vou falar um pouco, como eu havia falado no outro vídeo, de como foi o meu diálogo, a minha conversa com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, já são dois adolescentes. E assim, a gente às vezes vai deixando algumas coisas a desejar. E não só a gente tem coisas para ensinar para os nossos filhos, como eles também têm muitas coisas a nos ensinar. E assim, todos os dias eu amanhecia, eu falei assim, não, e eu falava, hoje eu vou ter uma conversa com os meus filhos, hoje eu vou chamar Sara e Samuel para conversar com eles, saber o que eles estão sentindo, como que está o nosso relacionamento, o que ambas as partes precisam melhorar. Gente, vocês não têm ideia de como isso é difícil. A gente às vezes assim fala que é preciso ter um diálogo, que é preciso ter mais atenção, mas a correria, as coisas do dia a dia a gente acaba atropelando muita coisa e deixando muita coisa para trás. Mas chega um momento, chega um determinado tempo que não tem como adiar e a gente precisa pôr um ponto final, vamos dizer assim, em algumas coisas e realmente ter essa conversa, ter esse diálogo. E é muito difícil muitas vezes nós nos colocarmos de frente um para o outro, expor os nossos sentimentos, ver realmente ouvir do outro o que você precisa melhorar, ouvir quais tem sido a necessidade do outro. E aí todos os dias eu via os dois ali, eu falava, esse é o momento. Aí ficava, adiava. Foram muitos dias assim, até que se chegou um tempo em que realmente eu não pude adiar mais e chamei os dois para uma conversa. Perguntei para Sara, perguntei para Samuel como eles estavam, como eles achavam que eu estava me importando enquanto mãe, o que eu precisava melhorar. Foi uma conversa assim boa, mas porém difícil, porque é muito difícil nós expormos, né, as nossas situações, os nossos sentimentos e ouvir deles o sentimento que eles estavam sentindo, ouvir deles o quanto eu precisava melhorar, mudar em alguns posicionamentos. É um pouquinho duro, é um pouquinho difícil, mas assim, foi muito válido, foi muito bom ouvir do fundo do coração deles o que eles estavam sentindo, o que eu precisava melhorar, os momentos que nós precisávamos resgatar mais enquanto pais e filhos, porque às vezes a gente na correria do dia e vai deixando atropelar algumas coisas e acaba tendo um certo distanciamento. E aí também eu busquei algumas orientações e assim foi de uma valia muito grande. Então se você tem um filho, se você tem ou qualquer um outro relacionamento, eu sempre friso que é importante ter esse diálogo, ter essa conversa, ter essa aproximação. E assim, foi muito gostoso a conversa que eu tive com eles, ouvir deles, assim, os sentimentos deles. E chorei, viu, gente? Porque assim, foi uma conversa assim, eu fico até um pouco emocionada, porque assim, foi um momento muito marcante, vamos dizer assim, essa conversa que nós tivemos. E eu louvo a Deus porque por essa capacidade é importante nós termos esse diálogo, é importante nós termos esse momento. Então se você ainda não teve essa conversa, se você não teve ainda esse diálogo, passe a chamar seu filho para ter essa conversa, saber dele, como ele está se sentindo, o que nós precisamos melhorar. E eu estava um pouquinho só, sabe? Alterada com eles na forma de falar. Às vezes eu falo muito alto e falo muito, vocês já perceberam, né? E aí, às vezes eu ia chamar a atenção deles em algum determinado momento e ele, mãe, eu estou aqui, mãe, não precisa falar alto. Mãe, por que a senhora está falando assim? Então, assim, para mim foi um baque, foi um choque de realidade muito grande, mas que me fez também, como mãe, perceber que eu precisava mudar, que eu precisava rever alguns conceitos. E da mesma forma como eu ensino eles, eles têm muito a me ensinar também. Então foi muito bom e sempre quando nós temos oportunidade eu chamo eles para conversar e eles às vezes dão aquele gelo assim, né? Mãe, ai, já vai chamar para conversar de novo, né? Mas isso é importante, isso é bom,
porque às vezes a gente fala coisas que são desagradáveis um para o outro e vai criando ali um certo rancor, um certo distanciamento. E isso não é bom. O interessante, o importante é que essa união ela prevaleça, é que esse relacionamento ele seja sólido. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar forças, que Deus possa te dar sabedoria enquanto pai, enquanto mãe, para estar lidando com essas situações, tá bom? Que Deus te abençoe.